A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui hoje para declarar uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas principalmente sobre o seu coração. E tudo aquilo que você precisa de cura, precisa de libertação. Eu quero dizer algo, Jesus, ele sempre tem a cura e a libertação para tudo aquilo que nós precisamos. Então, Jesus, ele cura e liberta a nossa alma. E eu quero dizer mais uma coisa ainda. Jesus não somente cura, Jesus não somente liberta aqueles que estão presos, como também ele cura trauma, ele sara angústia e o seu poder, o poder dele, que é realmente para restaurar corações quebrantados, trazendo paz, trazendo renovação, trazendo aquilo que você e eu precisamos. O nome de Jesus é forte e é poderoso para quebrar cadeias. O nome de Jesus é forte e poderoso para dar a verdadeira liberdade a todos aqueles que confiam em Jesus. Eu quero ler um texto com você que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 34 até o 36, que diz o seguinte: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho, Jesus, os libertar, você também será salvo. Você também será livre. A minha pergunta para mim e para você, claro, nesse momento, neste vídeo, é: você já sentiu o peso de uma dor emocional ou espiritual que parecia impossível de você superar? Porque muitas vezes a ferida na alma, os traumas, a ansiedade, os medos, os vícios, eles nos aprisionam. Você compreende isso? Que isso pode te aprisionar, que aprisiona as pessoas, tornando essa caminhada muito mais difícil e muitas vezes muito mais solitária. Jesus, ele não somente perdoa pecados, mas ele também cura feridas. É isso que eu quero que você entenda. Ele também cura feridas, ferida na alma. Ele nos liberta das correntes que nos aprisiona do maligno. Então, o poder de Jesus realmente é capaz de curar completamente, tanto o físico quanto o emocional. E como que é isso? Nós precisamos buscar a Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, no Antigo Testamento, Deus ele se revela como Jeová Rafá. Isso mesmo, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Esse é o nosso Deus. Ele nos mostra o desejo dele de restaurar o seu povo. Então ele quer te restaurar. Jesus, ele cura a nossa alma. Lá em Salmo 147:3 ele fala: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Muitas pessoas carregam mágoas, rejeições, traumas, depressão, mas eu quero deixar bem claro e trazer esse pensamento para você, que às vezes está precisando desse toque de Jesus, dessa cura do Altíssimo, dessa paz, dessa alegria que muitas vezes perdemos no meio do caminho e hoje existe uma pressão, existe algo que traz um sofrimento e parece que nunca vai terminar. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui agora. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aí com você agora e Ele quer fazer isso completamente na sua vida. Ele quer te restaurar. Ele quer restaurar o teu coração, a tua casa, a tua vida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não vou ler todo o texto aqui,
Mas aquela mulher sofria, tinha 12 anos. 12 anos buscando em médicos. 12 anos, muitas vezes, procurando em pessoas, em autoridade, aquilo que só um poderia fazer. E quando ela ouve falar de Jesus, no momento em que ela estava sem esperança, em um momento em que ela já não via saída, 12 anos com hemorragia, eu fico sempre imaginando esta mulher no meio daquela multidão, porque todas as mulheres que sangravam, ou mesmo que tinham período naquele tempo, elas eram consideradas imundas. Elas não poderiam ficar no meio das pessoas. E, no entanto, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela sentiu ali que ela poderia realmente livrar daquela enfermidade, ela não se importou com isso. Talvez ela poderia ser expulsa, talvez ela... Enfim. Mas ela passou no meio da multidão e ela, na oportunidade que ela teve, ela tocou as vestes de Jesus. E lá fala que saiu virtude, saiu poder. E ela foi curada. Ela foi curada fisicamente, mas ela também foi curada também na sua alma, no seu psicológico. Porque imagina essa mulher, ela estava completamente desolada, solitária, depressiva. Mas Jesus, ele tem a cura. Olha Pedro, quando ele falou, olha Jesus, eu vou estar com você até o fim. Mas num dado momento ali, no momento ali do, como podemos dizer, né, no vamos ver mesmo, ele negou Jesus. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. Jesus, ele veio tratar com Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele se sentiu fracassado. Pedro, ele se sentiu fraco. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Fracos, fracassados, não conseguimos alcançar, falamos e não fizemos, fizemos compromissos e não cumprimos, e muitas vezes até mesmo no pecado caímos de novo e nos sentimos assim, sem valor, muitas vezes sem merecimento. Mas Jesus, ele está aqui hoje para restaurar nós também, você também, assim como ele restaurou Pedro, reafirmando o chamado de Pedro, porque Pedro tinha deixado tudo. Talvez hoje você deixou tudo, ou você já pensou em deixar tudo, ou você está tentando aí reconstruir, mas está sem força. Eu quero dizer, Jesus está aqui hoje para reconstruir a sua vida, o seu chamado, renovar a sua fé, te dar esperança. Jesus, ele nos liberta das prisões espirituais. O pecado escraviza, mas Jesus veio para trazer libertação, para dar liberdade. Quer ver um texto? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso mesmo. É isso mesmo. Então levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, declare, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Por isso eu estou aqui, Pai, porque eu quero reivindicar a tua presença na minha vida, a tua cura, a tua restauração. É preciso fé, é preciso atitude, é preciso decisão. Quer mais um exemplo aqui? Lembra da história do endemoniado gadareno? Está lá em Marcos, capítulo 5, eu não vou ler tudo aqui. Mas olha, eu quero falar para você, ele vivia desolado, isolado. Ele era julgado, ele era apontado, e mesmo ali, né, que ele estava ali totalmente possesso, ele era dominado por uma legião de demônios. Quantas vezes nós estamos assim também, dominados por este mundo, dominados pelo pecado, dominados por tanta coisa. Mas quando ele se encontra com Jesus, é esse o ponto. Quando nós nos deixamos encontrar com Jesus, aquele homem foi totalmente liberto. E nós também podemos ser totalmente libertos, restaurados, nos tornando testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos assim. Olha lá Paulo e Silas. A história lá que eles foram presos injustamente. Estavam encarcerados num lugar terrível. Mas eles não se desesperaram. Sabe por quê? Porque eles criam num Deus Todo-Poderoso. Ao invés de reclamar, murmurar, se desesperar, eles oraram. Eles louvaram a Deus. E sabe qual que foi a resposta do Senhor?
Sabe o que foi que Deus fez? Ele mandou um terremoto que abriu as prisões e libertou ele. E sabe o que esse milagre revela? Revela que a verdadeira liberdade, escute isso, a verdadeira liberdade não depende de circunstância, mas vem de Jesus, que transforma toda e qualquer situação. Então eu quero terminar dizendo, Jesus nos oferece um recomeço, Jesus te oferece um novo começo, porque em Jesus existe esperança. Em Jesus existe restauração. É só em Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de um nome que liberta, de um nome que faz milagre, de um nome que realmente pode te dar uma nova vida. E quando Jesus cura, Jesus liberta. Entendeu? Quando Jesus cura, Jesus liberta. E Ele também dá um novo propósito e uma nova direção. Você precisa de um novo propósito? Você precisa de uma nova direção? Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está assim, ó. Toma aqui, filho. Toma aqui, filha. Eu tenho o melhor para você. Então creia nisso. Creia nisso. Você é escolhida. Você é escolhido pelo Senhor para viver uma vida e uma vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.